Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Bom é louvar ao Senhor, né? Como é bom adorar a Deus, né? Louvar ao Senhor no santuário do Senhor, na casa dele, né? Nós estamos na casa dele, pará-lo em espírito e em verdade, né? Quem não enxerga o Senhor é porque não está com ele, né? E hoje está praticamente encerrando o mês de fevereiro, né? E o tema desse mês é Eu tenho um chamado, né? Eu tenho um chamado. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, né? Eu fiquei pensando o tempo, né, de ministério que a gente tem, né? E quando saímos para Minas, para Itararé, para Joanópolis, para outras cidades, para levar a palavra de Deus, né? E geralmente a gente quer ver um resultado, né? A gente quer plantar e ver já nascendo. E muitas vezes o que você planta e nasce logo, no outro dia também morre, né? Tem plantas que você, né, árvores que você tem de plantar para se tornar forte, leva tempo, né? E eu estava pensando como que Deus envia pessoas, como que Deus chama pessoas e envia pessoas com propósitos. E às vezes o propósito não é como nós achamos. O fruto não é a quantidade que nós achamos, né? Homens de Deus, né? Entre os heróis da fé, tem um livro, Os Heróis da Fé, tem alguns que... Quem já leu esse livro, Os Heróis da Fé? Maravilhoso. Quem não leu, leia. É a história de muitos evangelistas, muitos homens de Deus, né? E tem alguns ali que ficaram anos para ganhar uma alma num país difícil, né? Hoje existem países fechados e que pessoas saem de outros lugares. Deus envia muitas vezes para ganhar uma alma. E eu estava lembrando quando a gente foi para Minas, a gente ficou um ano lá e o fruto foi um pessoal, né? Como que era o nome da irmã? Irmã Maria Aparecida. Ela morava numa casa, era mais ou menos esse tamanho ou maior, um casarão, só que abandonado, sem porta, sem janela. Ela colocava cortinas, né, Fô? Colocava cortinas, era de alguém que abandonou a casa. Ela era Lucilene, Lucinéia, não sei quantos, 4 ou 5, né? E tinha um menino, criança, paupérrimos. E a gente passa o tempo, aí eu fiquei olhando, meu Deus, a Helenice criou um carinho com aquele pessoal e foi o fruto nosso. Em um ano que ficamos lá, foi o fruto real. Foi aquela família, a gente cuidar deles durante um ano, falar do amor de Deus, enquanto eu tirava bicho de pé do menino, a Helenice tirava os piolhos das meninas, né? Era assim, mas era um chamado, foi algo que ninguém entende. Meus irmãos, minha família, já aí você sair de São Paulo e ir lá para Minas, para uma cidadezinha desse tamanho, sem médico, sem nada, e eles não entendiam. E talvez muitos não entendam, mas o valor de uma alma é precioso. O chamado que você tem, se for para ganhar uma alma, é precioso, meu irmão, minha irmã. Valorize o chamado que você tem. Você não foi só escolhido para estar no meio da multidão. Você foi escolhido para estar perto dele. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Glória a Deus. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13.
Marcos 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? E subiu ao monte e chamou para si os que ele, como está escrito aí, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o cananeu, e Judas Iscariote, o que o entregou. Feche seus olhos um momento, Senhor Deus. Já temos orado, Senhor, pedindo a Ti a Tua direção. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Senhor, pela Tua palavra. Nos ensine pela Tua palavra, Senhor. Ela é fiel, ela é verdadeira, Senhor. E nós não somos nada sem o Teu Espírito Santo. Por isso, através do Teu Espírito Santo, fala com Tua igreja, fala com Teu povo. Que essa palavra, Senhor, venha nos mover em Tua direção, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, capítulo 1 e 2 de Marcos, mostra, primeiramente, João Batista pregando, falando que havia alguém que viria, que ele estava esperando alguém, que ele estava aguardando, ele foi comissionado por Deus para falar, para abrir o caminho ao Messias. Que coisa maravilhosa, pastor. Que coisa maravilhosa. No meio de milhões de pessoas, Deus escolheu João Batista para ser o precursor do Senhor Jesus. Ser aquele que iria dizer, olha, ele está aqui já. Ele já está entre nós. Ele está conosco. Vocês ainda não estão vendo, vocês ainda não sabem quem é, mas Ele está conosco. E João Batista pregava o quê? O arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa palavra mudou. A palavra mudou, a mensagem mudou. Não, irmãos, a mensagem de hoje é essa ainda. A palavra de Deus para esta geração é essa ainda. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Endireitai as vossas veredas. João Batista foi bem-aventurado, amém? Amém, igreja? Foi bem-aventurado, mas Jesus falou, olha, muito mais bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas pela palavra que foi gerada, que foi trazida, vão aceitar. Ele estava olhando para nós, irmão. Ele estava olhando para a igreja de hoje, a igreja da última hora, os ceifeiros da última hora, que não pagou, que não trabalhou o tempo todo, que não trabalhou de manhã até à tarde. Mas que chegamos à tarde, chegamos na última hora, mas recebemos o mesmo salário da salvação.
Você recebeu o mesmo salário que João Batista, irmãos. Nós estamos aqui porque recebemos o mesmo salário de João Batista. O mesmo, irmãos. A honra, o posicionamento. João Batista veio pregando o arrependimento e o Senhor Jesus, a Bíblia diz, aqui em Marcos mesmo, diz que quando João Batista morre, o Senhor Jesus continuou pregando e dizendo, arrependei-vos. João Batista morreu, Jesus continua, e ele era o precursor do Messias. Mas o que isso quer dizer? É que João Batista estava em Cristo, Cristo estava em João Batista. E hoje não é diferente, irmãos. O Senhor Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês todos os dias. E Ele nos chamou para essa grande obra, Ele nos chamou para ganhar vidas. Ele nos chamou para que nós fôssemos iguais a João Batista. Aí ele sai pregando. Jesus já estava pregando, já tinha uma multidão seguindo ele. Aí ele chega, vamos lá, no capítulo 1. Ou melhor, deixa eu ver aqui o capítulo 1, vamos ler do versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. João Batista estava pregando, foi preso, Jesus falou, ele estava falando de mim. Eu vou continuar, não pode parar não. E ele continua pregando. Há unidade entre João Batista e Jesus. E João Batista, ele ainda nem tinha sido revelado pelo Espírito que era o primo dele, que era o Messias. E de repente, quando ele vê, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam conectados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. E logo os chamou, e deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, com os empregados, foram após ele. Aqui é o primeiro chamado de Jesus para os discípulos. Primeiro chamado, eles trabalhando, eles estavam ocupados, e Jesus olha para eles. Eu creio que Jesus ficou um tempo olhando. Quem é aquele camarada? Porque, Pedro devia ser um líder ali, Vamos lá, gente, puxa a rede para lá e joga para aí. Jesus fica olhando. Eu creio que Jesus ficou um tempo olhando para eles. Aquele lá, aquele deve ser o cabeça, viu? Porque o pai dele está lá, quietinho. E ele está lá coordenando os outros. E ele diz, vem você aqui, vem cá, eu tenho um negócio para você. Talvez ele olhou, viu outros ajudando, tal, mas sendo obediente, sem reclamar, sem falar nada. E Jesus olha assim, poxa, aqueles dois ali também vai servir, são obedientes. E chama eles.
E vai chamando, irmãos. E é interessante que aqui ele chama, eles saem e seguem ele. E Jesus faz sua caminhada, eles vão atrás, entram na casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro. Depois ele sai, aí Jesus no capítulo 2, ele no versículo, a partir do versículo 13, no 14. E passando viu Levi, que é Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me, e levantando-se o seguiu. É interessante, irmãos, como que Jesus, ele escolhe. Não sei como que ele escolheu Judas Iscariotes, mas ele escolheu também. Irmãos, Jesus, ele dá chance para todo mundo. Ele dá oportunidade para todo mundo. Jesus não conhecia o coração de Judas. Tem uma parte que diz que Jesus conhecia quando Judas falou, por que derramou esse óleo, né? Porque fez isso, não poderia ter vendido, tal. A Bíblia diz que Jesus conhecia o seu coração e sabia que ele lançava mão do tesouro, porque ele era o tesoureiro. Sabia. Mas Jesus, ele fez a escolha certa. Aparentemente para nós, irmãos, olhamos, dá a impressão que Jesus errou, pastor. Dá a impressão que Jesus errou. Jesus errou quando escolheu esse camarada para ser pastor? Alguém com a mente sadia escolheria ele? Nem você. É realidade. Alguém escolheria o Doug? Pastor Doug. Na época que, né, era tranqueirinha, com essa carinha, eu imagino isso sendo tranqueira, né? Não tem cara, né? Mas eu imagino, né? Agir, irmãos. Jesus escolheu agir, olha só. Ele me escolheu. Ele me escolheu, ele te escolheu. Cada um de vocês, imagina, irmãos. Mas sabe por quê? Porque ele sabe que ele pode contar conosco, irmãos. A gente é igual os discípulos. Os discípulos eram iguais a nós, irmãos. A gente critica um, critica outro, mas Jesus, ele começa a olhar para cada um e acha interessante a vida de um. Tem os dois irmãos, né? Jesus, olha, João e Tiago, olha assim. Eu creio que eles ficavam assim, ó, mais ou menos assim. Alguém perguntava alguma coisa e ele dizia, não sei, não sei, né? Tal. João, discípulo do amor, né? Devia falar calmo, tal, mesmo que depois ele quer destruir uma cidade, né? Pôr fogo na cidade, mas talvez ele falasse mansinho. Chega, quando Jesus separa eles, Jesus diz, ô vocês dois aí, vocês estão falando baixo demais. A partir de hoje vocês vão ser chamados de filhos do trovão. Eu quero ouvir vocês falar alto aqui. Quero ouvir vocês pregar o evangelho. Aí ele muda, aí já quer detonar com a cidade, né? Senhor, posso orar para cair fogo do céu? Era isso, né? A mudança. Irmãos, é interessante que cada um, Jesus chama pelo nome e escolhe. Uns ele muda o nome, né? Uns ele muda o nome para que ele tome posicionamento. Para que tome posicionamento. A mudança de nome, irmãos, na Bíblia sempre é com uma intenção. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és, alguém lembra? Tu és pedra. Você é duro, Pedro. Aonde você cair, você machuca. O que você fala, às vezes você machuca. O que você faz, às vezes você destrói.
corta a orelha do camarada, dá uma de santo aqui, de repente é usado pelo diabo. Você é uma pedra dura, Pedro. Ele que mudou o nome para pedra, para Pedro, né? Era Simãozinho, não, agora é Pedro. Então o Senhor, irmãos, Ele molda o nosso coração. Ele, quando nos chama, Ele nos chama para uma grande obra. Ele estava comissionando pessoas que eram falhos, que eram pecadores, que eram nós cegos, irmãos. Eu imagino naquela época, como que era. Alguns estudavam, outros não. Alguns tinham condição financeira, outros não. Mateus, né, estava lá, estava de boa. Levi, né, que é Mateus, estava de boa na alfândega, era fiscal da fazenda, né? Pô, fiscal da fazenda hoje fatura uma grana. E na época eles que faziam o salário deles. Será que hoje tem alguma coisa a ver? Mas eles que faziam o salário deles, estava de boa. Jesus chega e fala, ó, Levi, vem cá. Vai mudar de profissão. O que eu vou ganhar? Nada. Tu vai ver o que tu vai ganhar. Quando Deus nos chama, às vezes Ele fala isso, irmãos. Você vai ver o que você vai ganhar. A gente estava de boa em São Paulo, com a sapataria. Aí o pastor, Jair, a gente está precisando de alguém lá em tal lugar. Né? Aí, mas e a sapataria? Ah, dá lá para o seu cunhado. Seu cunhado toca. E a gente sai. A obra de Deus é assim. Hoje há uma necessidade financeira. Mas, irmãos, quando Deus chama, Ele não oferece um salário grande. Quando Ele chama, Ele não oferece coisas materiais. Mas Ele diz, vem a mim. Eu tenho um tesouro para você. Tem uma recompensa para você. Você está chegando na última hora, mas você vai ganhar o mesmo daqueles que vieram antes. Dos profetas, dos que passaram, dos que sofreram. O galardão que você vai ganhar é igual, mas estou te chamando para uma grande obra. O Senhor está nos chamando para uma grande obra. Isso daqui não é uma obrazinha, é uma igrejinha, não. Isso daqui é a casa de Deus. E é uma casa que será cheia a cada dia. Se achegarão a ela os que hão de se salvar, como aconteceu em Jerusalém. E para isso nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos dizer, Senhor, pode mudar em mim o que precisar mudar. Eu creio que esses 3 anos, Jesus ficava olhando cada um e dizendo, o que eu posso sugar desse? Porque esses homens que Jesus chamou, ele estava aqui começando. E ele vai ensinando eles. No começo, quando ele chama lá que eles estavam pescando, Jesus sai e começa a fazer milagres. E ele só olhando, né? Só de boa, olhando. Aí quando chega aqui no capítulo 3, no versículo 14... E nomeou 12 para que estivessem, o quê? Com ele. Com ele. Com ele. Intimidade. Companheirismo. Amizade. Amor. Ouvir e falar. Jesus devia precisar de pessoas que estivessem de vez em quando dizendo, Senhor, vem cá. Tanto que a Bíblia diz que João era quem? Era aquele que Jesus recostava a cabeça. Vem cá, João. Vem cá, João.
estou precisando de um carinho, estou precisando de um cafuné. Vem aqui, deixa eu fazer um cafuné em você também. Intimidade, carinho. Aqui diz que eles nomeou para que eles estivessem com ele, estivessem mais perto dele. Você foi chamado, não é um obreiro, é alguém que está numa posição, não. Um obreiro é alguém que está perto de Jesus, que está fazendo o que ele determina, o que ele manda. E cada um tem um posicionamento, e cada um tem uma forma de trabalhar. Mas você foi chamado para estar pertinho do Senhor, para estar com Ele. E os mandasse a fazer o quê? Pregar. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, irmãos. Pastor, mas eu não sei pregar, não sei nem o que é teologia, o que é... Não, não é isso, não. É você ser uma carta aberta. É você ser o Evangelho. É você ser o templo do Espírito Santo. Somos nós que somos isso, irmãos. Somos nós que somos a igreja de Cristo. O templo, isso aqui é somente o lugar onde nós nos reunimos. Mas o templo do Espírito Santo sou eu, é você, você, você. Nós somos o templo, amém? Nós onde o Senhor diz, olha, eu estou com você, vocês estão comigo. Glória a Deus. Versículo 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O Senhor te escolheu para você curar as enfermidades. Amém? No comecinho alguém aqui perguntou, quem tem um chamado? Né? A Ana perguntou aqui. Quem tem um chamado? Todo mundo falou, eu ouvi, eu estava de olho em você, viu? Eu vi você dizendo, eu tenho um chamado. Né, pastor? Todo mundo falou, eu vi. Eu tenho um chamado. Qual é o teu chamado? Qual é a tua escolha de servir ao Senhor? O teu chamado depende de quanto você está perto do Senhor. O quanto nós estamos perto do Senhor. O quanto nós ouvimos o Senhor. O quanto nós falamos com Ele. O quanto nós temos intimidade com Ele. Você foi chamado para receber poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E a gente acha que expulsar os demônios é só quando alguém fica possesso e você chegar e sair, dizer, sai em nome de Jesus. Não. Curar as enfermidades é você determinar, você está pronto, orando pelos outros, né? Essa semana o pastor pediu oração pelo tio, né? E a igreja está orando. Aí já ouvimos a mensagem, olha, está tudo bem, está tudo bem, está tudo na paz, vai recuperando a saúde. Nós, como igreja, temos que orar, temos que determinar, temos que ter o posicionamento diante de Deus. Passamos as mesmas lutas, provações, irmãos. A luta vem. Não é só para quem? Os fraquinhos da fé. Só fica doente quem é fraco da fé. Só sofre tentação quem é fraco na fé. Não, irmãos. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Nós vivemos na carne, irmãos. Somos do Espírito, mas vivemos ainda na carne.
Não é na carne do pecado que estou falando, vivemos aqui para sofrer, passamos enfermidades, lutas. Mas uma coisa, o Senhor quer o nosso posicionamento como filho dele, como alguém que está íntimo dele, que é íntimo dele. O Senhor Jesus chamou esses daqui para ser íntimo dele, para ele poder confiar algo. E ele não vai confiar em pessoas que não são chegados. Alguém vai precisar de um engenheiro, de um advogado, de um sapateiro, vai escolher quem? De um marceneiro, vai escolher quem? Aquele que ele ouve falar que trabalha bem, que sabe fazer. Aí depois só entra na casa dele se ele confiar na pessoa. E o Senhor, ele coloca você numa posição de amado dele. Ele pagou o preço. Você pode dizer, eu sou fraco, mas ele diz, você é forte. Mas eu não sei, mas eu vou te usar. Eu conheci pessoas que não sabiam ler, mas eram ganhadores de almas. Não sabia ler, mas chegava no púlpito e dizia, pastor, lê aí em Salmo tal, versículo tal. Você, Douglas, lê lá em João capítulo tal. E você lê em Tiago. Ele não sabia ler. Mas a Bíblia estava aqui no seu coração. A palavra de Deus, irmãos, tem que estar no nosso coração. Jesus disse, eu vou escolher vocês para uma grande obra, para fazer a diferença aqui na terra. Para fazer a diferença até na igreja. Tem gente que está na igreja, às vezes não estou dizendo pessoas que só por não ter ministério, não. Mas tem pessoas que vêm na igreja, olha, acha legal, tal, e vai embora do mesmo jeito, irmãos. Mas você foi chamado para dizer, eu faço parte de uma grande obra. Eu faço parte de um grande exército. Amém? Faço parte de um grande exército chamado pelo Senhor dos exércitos, o general maior. E ele muda o nome deles. E eu acho interessante que mesmo conhecendo cada um, ele trabalhou, confiou até o fim. No final, a gente olha Jesus sozinho lá na cruz. E eu fiquei pensando, o Senhor, o que será que ele estava pensando naquela hora? Ele deve ter pensado, será que meu pai estava certo quando me chamou, me mandou aqui morrer por esse povo? Porque uma multidão seguia ele. Desde o começo, era uma multidão seguindo, recebendo os milagres. Aí depois, os discípulos são separados. Depois ele separa mais 70. E envia 70 pastores. A comissão era grande. Mas quando chega na cruz do Calvário, está só ele. Não tinha ninguém. Na via dolorosa dele carregando a cruz, a multidão dizia, crucifica-o, crucifica-o. Não era assim? A multidão. Mas, irmãos, mesmo naquele momento, esses homens se sentindo fracos, se sentindo abandonados, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, aleluia. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles se levantaram com toda a ousadia. Esses dias, quando eu estava ministrando, eu lembrei do último capítulo daquela novela Jesus, né? Quando está encerrando que eles estão levando chicotada, e os caras dizendo, olha, vocês vão sair daqui, não vão mais pregar, não vão mais falar desse Jesus. Aí João,
olha para o outro, levanta os açoites, olha com aquele olharzinho maroto e diz: eles não sabem o que nós vamos fazer. Aleluia. E depois nós vemos em Atos alguém dizendo: esses são os que estão revolucionando o mundo. E ele estava falando de você, meu irmão. O teu chamado é para revolucionar o teu lar. O teu chamado é para revolucionar a tua rua. O teu chamado é para revolucionar a tua cidade. Da forma que você é, do jeitinho que você é, o Senhor quer te usar. E vai te usar poderosamente. Quem aqui tem um chamado? Eu tenho um chamado. Jamais eu olharei para trás. Tem luta. Tem hora, irmãos, que cansa. Tem hora que dói. Tem hora que sofre. Tem hora que a gente pensa em parar. Mas nós não vamos parar, amém? Glória a Deus. Você vai em frente. Seguimos em frente. Seguimos na batalha. Glória a Deus. Você tem um chamado, meu irmão, minha irmã. O Senhor chamou para que você estivesse perto dEle. Chamou para Ele. E Ele vai usar os que estiverem pertinho dEle. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Pessoal do louvor, sobe aqui.